Fui constrangida a usar, então vamos usar. Amém? Vamos ler? Né? Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Esse é o Salmo 2, salmo messiânico, e a gente vai entender por que ele é um salmo messiânico. Ao lado do Salmo 1, que a gente viu na semana passada, o Salmo 2, ele introduz, então, o saltério. Ele abre, as portas para a gente do livro de Salmos. Enquanto o Salmo 1 destaca, como a gente viu na semana passada, a primazia da palavra de Deus sobre a vida do justo, o Salmo 2 vai destacar a supremacia de Cristo na história, tanto de justos quanto de injustos. Então, esse salmo vai nos mostrar que Cristo é superior a todas as coisas, tanto na vida de justos quanto na vida de injustos. Quando a gente estava ainda na introdução, uma das coisas que eu disse foi o seguinte, que os salmos, eles contêm teologia. Apesar de serem cânticos, inspirados por Deus para situações específicas, para momentos específicos, eles contêm teologia. E o que a gente aprendeu até aqui, no Salmo 1 e no Salmo 2? Que a vida do justo deve estar alicerçada sobre a palavra de Deus, no Salmo 1, que é a primazia da palavra, e o seu foco deve estar na pessoa de Cristo, que é o que a gente vai ver aqui agora no Salmo 2. Sobre a autoria do Salmo 2. O próprio Salmo não revela quem é o seu autor. Não existe nenhum dado ou relato que aponte a autoria desse salmo. Mas a tradição da igreja primitiva atribui esse salmo ao rei Davi. Nós vimos também que Davi foi um dos autores que mais escreveu dentro do livro de Salmos. Tem mais salmos atribuídos a ele do que aos outros autores. Como é que a gente pode, então, perceber isso? Perceber a autoria de Davi nesse salmo? Se a gente abrir a Bíblia em Atos 4, o verso 25 e 26, a gente vai ler lá o seguinte: tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, está sendo citado aqui o Salmo 2. E o Salmo 2 está sendo atribuído a nosso pai Davi. Então, o Salmo está sendo atribuído, lá na igreja primitiva, a Davi. A igreja primitiva também reconhecia a importância desse Salmo para o povo de Deus. E nessa ocasião, lá no início da igreja,
O Salmo 2 ele já estava disposto no início do saltério. Ele já estava localizado aqui bem no início do livro de Salmos. Atos 13, 33 diz assim: Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Salmo está sendo citado aqui na igreja primitiva e ele já aparece como Salmo 2, como Salmo 2. A importância que a igreja primitiva dava a esse salmo pode ser percebida também pelo fato de que ele é o salmo mais citado no Novo Testamento. É o salmo que mais vezes ele é repetido como citação no Novo Testamento inteiro. E ele é um salmo de coroação. E a gente vai entender por que essa atribuição, salmo de coroação. Davi ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar sobre Israel. E ele reinou por 40 anos, entre 1006 e 966 a.C. Então, nós sabemos que Davi foi um personagem que reinou, que esteve em Israel quase 1000 anos antes de Cristo. Aliás, mais de 1000 anos, né? Antes de Cristo. E esse salmo que foi atribuído a ele, então, foi escrito mais ou menos nesse período de tempo aí, entre 1006 e 966 a.C. Se a gente olhar para a história antiga, de um modo geral, a gente vai observar que, ao longo da história, vários impérios foram se sucedendo, né? Um império governava o mundo na época, aquele império caía, se levantava outro império, e assim sucessivamente. E o que é o império? Né? São territórios, o império, na verdade, é formado por territórios e povos que são conquistados por uma nação à força, que é diferente de um reino, né? Então, o império tem povos e territórios que são conquistados por meio da força e força militar. Toda vez, o que a gente percebe quando a gente olha, então, para os impérios da história antiga? Toda vez que um soberano ele morria e havia sucessão de poder, isso configurava um momento de fragilidade no governo. Sempre que o soberano do império morria, tinha que nomear um novo soberano. Então, esse momento entre a morte de um e a coroação de outro era um momento frágil, era um momento em que podia acontecer várias insurgências no meio do povo. E esse momento acendia no coração dos povos conquistados aquele ímpeto por libertação. Era a oportunidade. Talvez ali nesse momento de fragilidade pudesse acontecer alguma situação que eles alcançassem a sua liberdade. Essa era uma ocasião propícia, então, para rebeliões e para motins. Nesse contexto, a tarefa mais urgente, então, do soberano que seria nomeado na ausência, né, daquele que partiu, que morreu, era, então, sufocar as rebeliões de príncipes, autoridades menores, para estabilizar e consolidar o poder no império. Por que a gente está trazendo esse contexto todo aqui? Para entender o contexto por trás do Salmo 2. Sem rei, a ideia de liberdade acendia, então, a ideia de liberdade no coração do povo. Se não havia um soberano reinando no império, então os povos conquistados começavam a pensar na possibilidade de ter liberdade. E o novo rei assumia justamente quando os povos se encontravam em rebeldia contra o reino. E a sua grande urgência era apaziguar o cenário para que ele pudesse reinar. Como eu disse, o Salmo 2 pode ter sido escrito por Davi justamente neste momento histórico. Quando Davi foi coroado, Saul havia morrido. E embora ele tenha sido consagrado, ungido, rei sobre Israel, ainda na sua juventude,
Isso só ocorreu, a sua coroação só ocorreu de fato após a morte de Saul. Davi, apesar de ser um rei escolhido por Deus para reinar sobre Israel, ele tinha alguns inimigos, alguns adversários. Talvez os mais famosos são os filisteus, que sempre pelejaram contra Israel e contra Davi. Mas, inclusive, no meio do povo de Israel, havia pessoas que estavam insatisfeitas com o reinado de Davi. Você está ligando aí no caso do império, que quando morria um imperador, é isso? Tinha tomado a cidade? Mostrar o que poderia estar acontecendo no momento que Davi escreveu esse salmo. O que acontecia no império, o que está acontecendo. Exatamente. Havia rebeliões, havia movimentos, havia ali desejo de talvez depor Davi. Não permitir que Davi, que era ungido de Deus, escolhido para reinar, tomasse posse e fosse coroado rei. Por quê? E aqui lembra que nós estamos falando do povo de Deus, que era Israel, né? Que é Israel também. Então nós estamos falando de um povo escolhido por Deus. Só que esse povo estava se rebelando contra aquele que foi ungido por Deus, escolhido por Deus. Esse salmo, então, ele foi composto por Davi justamente para a festa de coroação. Então, no momento em que ele fosse coroado, né, esse salmo seria entoado, seria cantado. Davi, ele foi inspirado por Deus, compôs esse salmo que falava tanto do seu presente, da situação que ele estava vivendo ali, mas que também estava apontando para o futuro, apontando lá na frente, para o rei ungido de Deus, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que governaria sobre todos os povos. Esse é, portanto, um salmo messiânico, um salmo que anuncia a respeito do Messias. E por mais que as nações, né, tramem e maquinem o mal, por mais que as nações se levantem, Deus sempre triunfará. E o seu ungido sempre triunfará. Apesar do ódio dos homens, das tramas, das armadilhas para sufocar o reino e impedir a pregação do evangelho, Cristo triunfará e com ele todos os seus súditos fiéis. Amém? Então o Salmo 2, ele nos encoraja diante desse mundo caótico que nós vivemos. Quando a gente olha a narrativa de Salmo 2 aqui, o nosso coração precisa se encher de alegria e de esperança diante do mundo caótico que nós estamos vivendo. Existe no mundo hoje, como sempre existiu, talvez hoje de uma forma mais evidente, uma rebelião contra os valores do reino. Está tudo invertido hoje, né? O cachorro, aliás, o poste que está fazendo xixi no cachorro. Está tudo fora do lugar. Né? É só a gente olhar as ideologias que têm governado o mundo hoje, no meio das artes, no meio da política e, inclusive, no meio das religiões. Os valores estão corrompidos, os valores estão invertidos. Mas, quando a gente olha para esse salmo, a gente precisa ser encorajado. Porque, embora nós estejamos aqui nesse mundo, vivendo debaixo dessa realidade, nós não somos desse mundo. Do verso 1 a 3, vamos ler novamente, diz assim. Começa com uma pergunta, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Nesses versos nós vemos a supremacia de Cristo sobre a revolta dos ímpios. Cristo reina soberano, inclusive sobre os ímpios que se revoltam contra ele. Deus, irmãos, não é pego de surpresa. Nunca ele é pego de surpresa. Ele sabe exatamente que existe uma revolta contra o ungido do Senhor, contra o seu reino, contra a sua palavra. Ele não está desapercebido de tudo que tem acontecido no mundo. Ele sabe de todas as coisas.
E se nós olharmos aí do verso 1 ao 3, nós vamos perceber que todos os verbos estão no plural. Olha só. Enfurecem, imaginam, levantam, conspiram, rompamos, sacudamos. Tudo está no plural. Então, o que nós entendemos com isso? Que é um grupo de pessoas. São muitas pessoas que se levantam, que querem romper, que maquinam, que pelejam contra Deus. Mas que existe um líder. Existe um líder e em volta desse líder existe um grupo de pessoas que são ímpios e que têm se levantado contra Deus. E qual que é o motivo desse levante? Qual que é o motivo dessa revolta dos ímpios? Está aí no verso 3, que diz assim: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Em outra tradução diz assim: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de sobre nós as suas algemas. Sabe por quê que isso está sendo dito aqui? Porque aqueles que se revoltam contra Deus, contra o seu ungido e contra os valores do reino, eles consideram que o soberano, que o Senhor, ele é um Deus opressor. Ele é um Deus que oprime. E o Salmo nos mostra que no mundo existe de fato uma revolta contra Deus. Porque quando eles olham para Deus e para os seus valores, eles enxergam um Deus tirano, um opressor, que os amarra, os acorrenta e que, portanto, a revolta deles contra esse Deus é uma revolta justa. Eles têm todo o direito de se revoltar contra esse Deus, porque a imagem que eles têm de Deus é de um tirano, de um opressor, de um Deus injusto. O fato é que Deus, ele tem os seus decretos, ele tem a sua palavra, ele tem a sua vontade estabelecida, ele tem as suas leis. E por que isso? A fim de que nós sejamos protegidos de nós mesmos, de nossa natureza que é má e perversa. Todo homem que é entregue a si mesmo, ele caminha a passos largos para a morte. As leis, os decretos do Senhor, a palavra do Senhor, servem para nos preservar da autodestruição. Manifestam o amor de Deus e não tirania, como os ímpios imaginam. Mas todo aquele que não se submete aos decretos do Senhor, à palavra do Senhor, ele é julgado. E os que o fazem, e os que não o fazem, vivem debaixo de opressão. Por meio desse salmo, então, Deus ele nos encoraja a viver o evangelho com integridade, nos meios mais difíceis que nos cercam. Seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na rua, no nosso grupo de amigos, seja na nossa família, o salmo nos encoraja a viver o evangelho com integridade, a fim de que a vontade de Deus seja vista e estabelecida por meio de nós nesse mundo. À medida que os justos, que os súditos fiéis, eles obedecem a Deus, aos seus decretos e à sua vontade, duas realidades podem ocorrer. O que acontece? Alguns, ao verem isso, ao verem a conduta do justo, se quebrantam e, constrangidos pelo amor, buscam a Deus. Outros, em contrapartida, se sentem afrontados, aprisionados e endurecem ainda mais seu coração pecaminoso. Os ímpios querem liberdade. No mundo hoje existe uma busca desenfreada por liberdade e por felicidade. E, porque buscam isso de uma forma desenfreada, não aceitam a soberania de Deus sobre eles e por isso se revoltam contra Deus. Só que liberdade não é a possibilidade de eu fazer tudo o que eu quero. Isso não é liberdade. Liberdade, na verdade, é a capacidade de eu conseguir dizer não.
Uma pessoa, por exemplo, que talvez, né, é viciada em drogas, para a gente dar um exemplo. Ela pode pensar da seguinte maneira: eu sou livre para usar o que eu quiser. Isso é liberdade? Ela consegue dizer não para o vício? De forma nenhuma. Liberdade é quando a gente tem um desejo humano, mas a gente consegue dizer não para ele, porque se submete a Cristo. Então, liberdade é isso. Então, os discursos que a gente ouve por aí, meu corpo, minhas regras. Eu vivo do jeito que eu quero porque eu sou livre. Eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Na verdade, isso é discurso de pessoas que são escravas do pecado. Estão escravizadas pelo pecado. A liberdade em Cristo nos dá a condição, a capacidade de dizer não aos nossos desejos desenfreados, a dizer não para o nosso desejo de pecar e nos conduz a uma vida de santidade. O verso 1 diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam coisas vãs? Né? Começa com a pergunta o Salmo. Eles ignoram que a revolta deles contra Deus não faz sentido nenhum. De que adianta se revoltar contra o Deus Todo-Poderoso? Qual é o fim disso? Que proveito há nisso? É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, vamos pensar num exemplo bem marcante aqui. Vamos imaginar uma pessoa subir no alto de um edifício aí de 10 andares. Pular lá de cima e imaginar que vai chegar lá embaixo inteira. Não vai funcionar. Ela vai chegar lá embaixo despedaçada. Por mais que ela queira ou pense que vai chegar inteira, ela vai chegar lá embaixo despedaçada. A revolta do ímpio contra Deus é vã por isso. Porque a revolta dele não vai levá-lo a lugar nenhum. Porque no final Deus continua reinando soberano. E ele, o fim dele será a destruição, porque ele deu as costas para Deus. E diz mais aí, que eles tramam, eles maquinam, eles pensam. Então, tramar dá essa ideia de pensar, planejar. E o que eles planejam? Eles planejam outros valores, outras verdades, outros caminhos. Eles inventam novas leis, ou invertem as leis de Deus. E é o que a gente está vendo hoje, né? Meias verdades, falsas verdades, né? Ideologias que levam o homem para caminhos de morte, mas que para os ímpios está tudo bem. Eu não aceito a verdade de Deus, então eu crio para mim a minha própria verdade, para guiar e conduzir a minha vida segundo o meu próprio interesse. No verso 2 diz que os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando os reis da terra tramam contra o ungido do Senhor, e esse ungido aqui vamos entender que é o Cristo, né? Naquela época, o ungido era Davi, ele estava falando dele mesmo, mas por ser inspirado por Deus, o Salmo também se remete a Cristo, o ungido de Deus. Então, quando eles tramam contra o ungido, eles tomam posição adotando um novo caminho, uma nova verdade, entre aspas, né? Que criam para si, eles tramam uma nova ordem, uma nova forma de viver. É o que a gente está assistindo hoje no mundo, né? Os valores cristãos sendo diluídos e valores humanos sendo colocados em pauta para guiar a conduta das pessoas. Jesus afirma em João 14 para os seus discípulos, e a gente viu isso aqui no domingo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, os ímpios, eles olham para essa revelação e a rejeitam, porque consideram isso um mecanismo de opressão. Como assim? Ele é o caminho? Existem outros caminhos. Eu quero trilhar o meu próprio caminho.
Como assim que ele é a única verdade? A verdade é relativa. Existem outras verdades? E o que é a vida? Como assim que só ele é a vida? Então, eles trilham os próprios caminhos. Porque quando olham para a revelação de que Cristo é o caminho, eles se sentem oprimidos. Não deveria ser surpresa para nós, então, que quando nós tentamos viver o Evangelho de forma íntegra, nós também venhamos a sofrer com a rebelião dos ímpios. Você já deve ter vivido isso em algum momento. Querer viver em integridade, querer cumprir a vontade de Deus na sua vida e ser afrontado por isso. E ser encostado na parede por isso. E ser acusado de achar que é o dono da verdade. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. A rebelião dos ímpios não é contra nós primeiramente. A rebelião dos ímpios é contra Deus. E se nós somos povo de Deus, isso vai respingar em nós também. E para nós é um privilégio passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo. A gente tem que tomar isso como um privilégio, o sofrer por Cristo. Jesus, ele nos disse que nos enviaria como ovelhas no meio de lobos, né? E isso faz todo sentido. No verso 4 a 6, vamos ler, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, do verso 4 ao verso 6, o Salmo está apresentando para nós qual que é a reação de Deus diante da revolta do ímpio. O que Deus está fazendo quando ele olha e observa a revolta do ímpio? Irmãos, ele está ciente de todas as ações do ímpio. Deus tem ciência de todas as ações que os ímpios estão cometendo. Nada é surpresa para ele. E embora possa parecer, Deus não está indiferente a elas. Nós, os justos, os que tememos ao Senhor, a gente tende a pensar, muitas vezes, que Deus está demorando demais para agir. A gente olha para esse mundo caótico, olha para situações tão avassaladoras e a gente questiona onde está Deus? Por que Deus está permitindo tal e tal situação? A gente acha que Deus está demorando a agir. Mas o texto deixa claro que Deus permanece no controle de todas as coisas, que nada está sendo surpresa ou está oculto para Ele. E a aparente demora de Deus, aquilo que parece que está demorando demais para nós, né? Na verdade, é a manifestação de sua graça e de sua misericórdia em ação. A fim de que o ímpio tenha a oportunidade de chegar ao arrependimento. Deus, então, ele dá, dos versos 4 ao 6, uma resposta progressiva. Olha só, o verso 4 diz que o Senhor despreza a ação do ímpio. Por quê? Porque fala que ele ri. Ele está desprezando a ação, a revolta do ímpio. No verso 5, o Senhor, ele se desagrada da ação do ímpio, da revolta do ímpio. E no verso 6, ele declara a sua supremacia sobre o ímpio e sobre as ações do ímpio. Os versos 7 a 9, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Esses versos anunciam para nós acerca do reinado do ungido de Deus. Como
o ungido de Deus reina sobre todos os povos, sobre todas as nações e inclusive sobre os ímpios que se revoltam contra ele. Em outra tradução diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, no verso 7. Os homens até tentaram destruir Jesus, o ungido de Deus. Os homens até tramaram para que o plano de Deus não fosse adiante. Mas Deus estava no controle. Deus tinha supremacia sobre todas as coisas. Deus ressuscitou Jesus. E o plano foi cumprido. O propósito foi estabelecido. E Deus continua vitorioso sobre todas as coisas. Atos 13... verso 32 e 33, anote para você ler depois, diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Paulo está interpretando o Salmo 2, no verso 7. E está relacionando, né, esse filho, essa promessa que Deus fez aos antepassados, com Cristo ressurreto. O Cristo que venceu a morte. O Cristo que cumpriu a vontade de Deus. O Cristo que voltará, que reinará sobre todas as coisas, sobre todos os povos. Cristo foi estabelecido por Deus para reinar sobre todos. Mesmo que os homens rejeitem o seu reino. Não vai fazer diferença nenhuma no final. Ele voltará para reinar. Porque no final, todo olho verá, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a soberania do nosso Deus. O verso 8, pede-me, e te darei as nações por herança, e os confins da terra como tua propriedade. Cristo foi encarregado por Deus, ele recebeu autoridade por Deus de julgar as nações, de julgar os ímpios. João 3, verso 18 e 19, diz assim: quem crê nele, nele quem? Jesus Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E qual que é o julgamento? Como que Deus vai julgar? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Olha a rebelião. Amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O verso 9 diz assim: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. É difícil quebrar um vaso de barro? Não precisa muito esforço, né? Você joga ele no chão e ele se despedaça, né? O vaso de barro pode até parecer muito forte, pode até conter muita coisa, mas se você jogar ele no chão, facilmente ele se quebra. E é isso que o salmista está dizendo, que o ungido de Deus, ele quebrará com vara de ferro e despedaçará como um vaso de barro os ímpios que se rebelam contra ele, contra Deus e contra a sua vontade. Os ímpios, então, que não se arrependerem, eles sofrerão castigos indescritíveis. Por quê? Porque Deus é tirano? Porque Deus é mau? Porque Deus não se importa? Não. Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque eles rejeitaram o Filho. Porque eles rejeitaram a salvação. Eles trilharam caminhos que eles mesmos construíram para si. E se rebelaram contra Deus. Então Deus decreta e comissiona o Filho para cumprir o seu plano em toda a história. O reinado do Filho, do ungido, ele é marcado por sua vitória sobre a morte. Jesus, ele venceu a morte. Pelo seu reino sobre tudo
e sobre todos. Jesus reina soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Pelo juízo sobre os ímpios, mas também por misericórdia e por graça. Porque a aparente demora de Deus em derramar a sua ira sobre o ímpio revela o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça, inclusive sobre aqueles que se rebelam contra ele. É ou não é para amar esse Deus, gente? Tem como não amar esse Deus? Aliás, tem como não amá-lo? Deixar de amá-lo? Não tem. Saber disso, então, precisa fazer toda a diferença na nossa conduta de fé, na nossa caminhada. Deus, Ele está sempre pronto a perdoar. Deus, Ele está sempre disposto a ter misericórdia daquele que está perdido. E nós, que somos filhos de Deus, que imitamos a Cristo, não podemos nem pensar em fazer diferente. Como é que é para você perdoar alguém? É fácil? É tranquilo? No mundo que nós vivemos, as pessoas, elas tramam o nosso mal, elas nos subjugam muitas vezes. E em algumas situações, parece que vão realmente nos destruir. E qual que é o nosso impulso diante disso? A gente quer muitas vezes vingança. A gente quer resolver a situação do nosso jeito. A gente quer se vingar. Nós endurecemos o nosso coração para não liberar perdão. E aí a gente tem aquela capa de santidade, que a gente fala assim: vou entregar fulano na mão de Deus. Que Deus faça justiça. Vou entregar fulano para Deus. Vou pôr fulano na mão de Deus. Na verdade, a gente está querendo dizer o seguinte: Deus se vinga dele por mim, exerce vingança por mim, condena essa pessoa, de preferência mata para ela não me dar trabalho mais. É isso que as nossas palavras estão escondendo. É essa motivação que as nossas palavras estão escondendo e a gente está levando para Deus. Com aquele ar de santidade, Não, eu não vou fazer nada, mas eu já coloquei na mão de Deus. Inocente, se você conhecesse seu coração. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, sabe o que a gente percebe? A gente percebe uma atitude completamente contrária. Porque Ele retém a sua ira com misericórdia e com graça, a fim de que pecadores como eu e você cheguem ao arrependimento. Se Deus não retivesse a ira dele, Ele teria nos exterminado no momento que nós nascemos. Porque nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos em rebelião contra Ele. Ali Ele já teria nos exterminado. Ele já teria exercido a sua ira. Mas Ele reteve a ira dele, com misericórdia e com graça, nos dando oportunidades de conhecer o seu amor, de conhecer a sua misericórdia, de sermos alcançados por Ele, a fim de que chegássemos ao arrependimento. Quem é grato a Deus por isso? Amém? E por que a gente age diferente com aquele que nos ofende? Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar o outro que nos fere? Se Deus fez isso por nós e continua fazendo. A gente precisa refletir sobre isso. Nossa dificuldade em perdoar é porque a gente não entendeu ainda a natureza do reinado do Filho. A gente não entendeu que Cristo não veio aqui para poder destruir a humanidade. Que Ele não veio aqui para exterminar o pecador, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A gente não entendeu isso se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue liberar perdão. Os homens, eles vão sempre tramar a morte. Faz parte da natureza pecaminosa e caída. Mas a vida prevalece, porque o Filho reina soberano.
Eles sempre tentarão estabelecer a sua vontade, mas a vontade do Senhor prevalecerá, porque Ele tem supremacia sobre todas as coisas, como o Salmo nos diz. Os ímpios sempre acham que estão em vantagem, mas, se não se arrependerem, sofrerão o castigo. Paulo, em Romanos 12, diz o seguinte, que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. A vingança não é minha, a vingança não é sua, ela pertence ao Senhor. Nós precisamos, então, em todo tempo, trazer à memória a obra de Cristo, para que os nossos corações estejam descansados no Senhor e na sua vontade. Dos versos 10 a 12, diz assim: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, Deus, em graça e misericórdia e amor, Ele convida o ímpio ao arrependimento nesses versículos. Apesar da sua conduta rebelde, Ele chama ao arrependimento. Quando Deus declara que dele é a vingança, quando Ele diz que a vingança pertence somente a Ele, sabe o que Ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que o ímpio é responsabilidade dele, não nossa. Ele é justo juiz, não eu e você. E a nossa responsabilidade, na verdade, é orar, clamar, amar, perdoar, pedir a Deus que tenha misericórdia do ímpio. Diferente de nós, Deus ele vai agir sempre com misericórdia, a fim de que o ímpio chegue ao arrependimento. E se no final ele não se arrepender, aí sim, Deus exercerá sobre ele a sua justiça. Sabe por que a vingança pertence ao Senhor e não a nós? Porque a rebelião do ímpio é contra o seu ungido. Então só Deus pode exercer vingança. Eu e você não podemos. A nós cabe então, a responsabilidade de orar, de interceder, de clamar. Nós precisamos aprender a desejar o que Deus deseja, a amar o que Deus ama, a se importar com o que Deus se importa. E Ele diz: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, no verso 11. Reflita. Deixem a verdade que Deus está dizendo chegar ao coração de vocês e transformar a sua vida. Ímpio, você que está se rebelando contra Deus, reflita na mensagem que você tem ouvido. Reflita na verdade que Deus está trazendo ao seu coração. Deixe ela descer e transformar a sua alma. Para quê? Para que você chegue ao arrependimento. O verso 12, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. O que ele está dizendo aqui? Ajam de acordo com a vontade de Deus. No lugar da afronta, da blasfêmia, reverenciem e adorem o Filho, porque é o Filho que provê para vocês a salvação. É o Filho que reconecta, que religa vocês ao Pai. É o Filho que acaba com a inimizade entre o homem e Deus. Então, ajam de acordo com a vontade de Deus, reverenciem, adorem o Filho, para que vocês tenham acesso ao Pai, para que vocês consigam ter paz com Deus. E no finalzinho diz assim: como são felizes
todos os que nele se refugiam, ou bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 1, que a gente viu na semana passada, ele começa com uma bênção e ele termina com uma maldição. Como é que começa o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado. Mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E olha só como termina lá no verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem não tem a palavra como fonte de vida, e nós falamos sobre a primazia da palavra na semana passada, no final vai perecer. No final vai enfrentar a ira de Deus. Já o Salmo 2 que nós lemos hoje, ele começa com uma maldição. Olha só. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Mas ele termina, ele chega no final com uma bem-aventurança. Olha o finalzinho do verso 12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por que isso? Porque quem foca a sua vida no Filho, no ungido, o Cristo, no final é bem-aventurado. É mais do que feliz. Provérbios nos ensina que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas que o seu fim é a morte. À medida que a humanidade ela vai invertendo os valores do reino de Deus, inventando seus próprios valores em nome da liberdade, entre aspas, ela cria um buraco, ela cria um vácuo que nada é capaz de preencher. Quer exemplo claro disso? Olha para a educação. Cadê os princípios morais da educação hoje? Os princípios judaico-cristãos não cabem mais. Eles são opressores. Então vamos criar novos valores conforme a nossa vontade e olha onde a educação tem chegado. Olha o conceito de família. Antes a gente tinha o conceito pai, mãe e filhos, como a Bíblia determina que seja. Hoje a gente nem sabe mais o que é família. Porque essa versão de família que a Bíblia mostra, ela aprisiona. Ela me deixa algemado. E eu quero liberdade, eu quero ser livre. Eu não quero a família que Deus determina. Então eu me rebelo contra Ele e crio um conceito de família que vai atender à minha vontade. E aí eu construo uma família do jeito que eu bem entender. Olha só o que está acontecendo com o mundo. Olha as questões de gênero. Aquilo que Deus determinou, macho e fêmea, homem e mulher, não serve mais. Isso me aprisiona. Afinal, eu quero ser outra coisa. Eu sinto que eu sou outra coisa. Ou eu penso que eu sou outra coisa. Então, eu vou criar para mim algumas nomenclaturas ou várias nomenclaturas para me definir. Porque o que Deus definiu já não serve mais. Isso me aprisiona, isso me acorrenta. Eu quero ser livre. Então, eu vou criar para mim conceitos, valores, para que eu viva a minha vida da maneira como eu desejo viver, em rebelião contra Deus. Qual que é a conclusão, irmãos, que a gente então tira do Salmo 2? Não importa como eu e você começamos a nossa carreira. Talvez, até o momento que você encontrou a Cristo, a sua vida era uma rebelião completa contra Deus. Mas se você ergueu os seus olhos, contemplou a Cristo e a sua supremacia sobre todas as coisas, e entendeu que a sua vida precisava ser rendida a Ele, você é um bem-aventurado.
Você é mais do que feliz. Quer um exemplo? Lembra do ladrão da cruz? Até ali naquele momento da morte, a vida dele tinha sido uma completa rebelião contra Deus. Mas ali naquele momento, que ele estava prestes a morrer, os olhos dele fitaram o Cristo, o ungido de Deus. Ele entendeu que ele precisava se submeter a Deus. E ele foi mais do que feliz. Ele foi bem-aventurado, porque ele recebeu a promessa do próprio Filho, que ele estaria com ele no paraíso, naquele mesmo dia. Tem uma frase do nosso pastor Márcio que ilustra muito bem isso que a gente falou aqui. Ele repetia muito: filho, é como termina que se conta. Pode ter começado tudo errado, mas é como termina que se conta. E se terminou com os olhos em Cristo, na supremacia do Cristo, você é mais do que feliz. Você é um bem-aventurado. O ódio das nações e das pessoas, nós precisamos nos lembrar disso quando lidarmos com as pessoas ao nosso redor, não é em primeira instância contra nós. O ódio das pessoas é contra Deus e contra o seu ungido. E respinga em nós. Olha só o que a palavra nos fala em Mateus 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então não se entristeça com as afrontas, não se entristeça com a arrogância do ímpio contra a sua vida. Não é contra você. A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra o ungido de Deus. E automaticamente o povo de Deus também é atingido. Mas o nosso papel é ser como Jesus. E Jesus amou até o fim. Jesus morreu para que todos tivessem acesso à salvação. Amém? Então cabe a nós orar, clamar, interceder e entregar nas mãos do Senhor, sim, mas entregar clamando que Deus tenha misericórdia e alcance, que Deus resgate, que Deus abra os olhos, que a mensagem do Evangelho chegue até aquele coração, para que assim como nós, aquela pessoa possa ser chamada de bem-aventurada. Deus não é pego de surpresa. Nunca se esqueça disso. Pode parecer que Deus não está vendo, ou que Deus não está fazendo, mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele vê o ímpio, ele vê as ações do ímpio, ele responde aos ímpios, e ao final, ele reinará em glória sobre toda a impiedade. E se ele ainda não respondeu à conduta do ímpio, guarda isso no seu coração. É porque ele tem misericórdia. Esse mundo não recebeu ainda a ira de Deus sobre ele, porque Deus é misericordioso. Lembra disso? Nós deveríamos ter recebido a ira de Deus no momento que nascemos. Mas Deus foi misericordioso. E Ele nos preservou, a fim de que nós pudéssemos ser alcançados pela sua graça, pelo seu favor, para que chegássemos ao conhecimento de Cristo e fôssemos reconciliados com Ele. Amém? Então isso é o que o Salmo 2 nos ensina. Que o Senhor, faça com que essas verdades permaneçam vivas em nosso coração. E que nós possamos crescer no conhecimento de Deus e praticar a vontade de Deus, a fim de que o seu nome seja glorificado. Amém? Helena, você ora por nós, por favor?